Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. A cada semana eu converso com CEOs, empreendedores e gestores que administram empresas referências no mercado. O nosso assunto de hoje é o impacto do novo coronavírus no setor de varejo. Com o isolamento social exigido para tentar controlar a pandemia, muitas lojas fecharam as portas. Isso inclui as maiores redes do país. Uma das primeiras a tomar essa decisão foi as lojas Renner, que inclui as marcas Renner, Camicado, Yukon e Ashua. Desde o dia 20 de março, todas as lojas da rede estão fechadas. Eu converso agora com Fábio Fácio, diretor-presidente das lojas Renner. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bom, Raquel? Muito obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Líderes. Eu sei que esse não é um momento fácil. Eu vou começar essa conversa te perguntando o seguinte: até quando vocês estão planejando ficar com as portas fechadas? E se você pode mudar, de repente, essa data, como é que está o seu planejamento? Continuamos com elas fechadas, apesar de alguns estados e cidades ainda serem liberados a ter as lojas abertas, mas a gente mantém as lojas fechadas porque a gente entendeu isso como uma ação prioritária, né, no combate a essa crise, né, tanto de saúde quanto economia, pensando na preservação, né, da saúde das pessoas, pensando também na preservação da saúde econômica das empresas também, porque a gente não entende uma distinção entre o combate à crise, né, tanto do ponto de vista de saúde quanto de economia, é um combate coordenado e junto, né? Quanto antes a gente atacar, né, ter as ações de prevenção para a saúde de todos, mais cedo a economia pode retomar o seu ritmo, né? Se a gente posterga algumas decisões, a gente acaba tendo que ter um problema até maior na economia. Então, a gente tomou essa decisão quanto antes, pensando na preservação das pessoas, que é a nossa prioridade, mas também pensando na preservação da economia, que também faz parte, né, da preservação da vida das pessoas, porque as pessoas precisam, né, de emprego, precisam de renda, e quanto antes a gente enfrentasse essa situação, mais rápida ela poderia ser, mais curta ela poderia ser. Se você me pergunta, né, qual é a previsão de abertura, a gente está seguindo as orientações dos órgãos de saúde e de economia mundiais e nacionais, né? Então, neste momento, eu não consigo te dizer uma previsibilidade, né? A gente vai manter as nossas lojas fechadas enquanto assim entenderem as autoridades de saúde, né? A gente está seguindo as melhores práticas e recomendação de todos. Temos as nossas projeções de quanto a gente estima que isso vai acontecer, mas são só estimativas, né? Quem pode afirmar qual é o melhor momento para essa abertura são as autoridades, principalmente de saúde nesse caso. Fábio, vocês se comprometeram a não demitir por tempo indeterminado, né? Eu vi que tem uma orientação para os trabalhadores irem usando o banco de horas, as férias, mas e quando todos esses recursos acabarem? Como arcar com essa folha de pagamento sem faturamento? Na verdade, ao mesmo tempo que a gente tomou a decisão de fazer o fechamento das lojas físicas, a gente continua atendendo os nossos clientes pelo e-commerce, né, pela loja online, mas quando a gente decidiu fazer o fechamento das lojas físicas temporariamente, né, até ter uma segurança que elas pudessem ser abertas em segurança, ao mesmo tempo a gente tomou as medidas e discutiu em conjunto quais eram as medidas para preservar também a empresa e os empregos que ela gera, né, e para a Renner e para toda a sua cadeia também de fornecedores, que é importantíssima. A gente tomou várias medidas de redução de despesas, né, de congelamento de investimentos, né, para reforço de caixa, né? Então, a Renner tem um caixa bastante robusto, é uma empresa que sempre teve um endividamento muito baixo, a gente tinha acesso a linhas de crédito, a gente usou esse acesso, né, para reforçar ainda mais o caixa também, para a gente ter uma segurança nas nossas decisões também. E, além disso,
né? Acho que tem várias ações sendo tomadas pelos órgãos governamentais, né? Sabendo que esse momento é um momento crítico e nesse momento o Estado sim precisa atuar e vem atuando. Acho que várias ações foram colocadas oficialmente, outras foram divulgadas e estão sendo trabalhadas, muitas precisam ser colocadas na parte prática, mas acho que essas ações tendem também, né, tanto do visto tributário, trabalhista, quanto acesso ao crédito, propiciar que as empresas pequenas, médias e grandes tenham fôlego, né, para conseguir fazer a manutenção desses empregos que são importantíssimos na retomada da economia. Né? Então, acho que um dos nossos papéis é fazer de tudo, né, fazer a nossa parte para manter esses empregos. Então, nosso compromisso foi, nesse período crítico, não demitir. No mesmo dia que a gente divulgou que fecharíamos as lojas, nós bloqueamos as demissões também. Acho que o governo também está fazendo a parte dele para tentar desonerar a folha de pagamentos, ter outras ferramentas trabalhistas para que a gente possa preservar os empregos, né? Então, a prioridade de preservar as vidas, preservando os empregos, preservando a renda das pessoas, é a mesma coisa, né? Eu vejo muita discussão sobre o que é mais importante, né? Se é a saúde ou a economia, porque os dois estão falando de vidas, né? Acho que não é vidas ou economia, saúde ou economia, mas os dois do ponto de sentido de vidas. E os dois são importantes. E eu não sei ao certo qual dos dois problemas que a gente está enfrentando hoje são ou vão ser mais graves. Nós temos que enfrentar os dois, né? Não tem, acho que não existe essa dicotomia se a gente faz as ações de saúde ou faz as ações econômicas. A gente tem que fazer as ações de saúde e as ações econômicas, né? Por isso que o mais importante, e a gente vê vários países trabalhando de forma coordenada, dialogando, né, quais são as ações que precisam ser implementadas e precisam ser feitas para proteger a saúde e para proteger a economia. Né? Então, acho que tem uma parte muito grande dos técnicos especialistas de saúde, tem uma parte muito grande dos técnicos especialistas em economia e dos governos, né, que nessa hora os governos têm que entrar sim e estão entrando, né, e tem uma parte muito grande também da população e das empresas de também fazer o seu papel. A gente entende que o nosso papel é fazer o máximo na nossa gestão o possível para preservar os empregos, preservar o caixa e ainda assim ajudar a sociedade sempre que possível também e tentar sustentar ao máximo a nossa cadeia de fornecedores também, que é uma parte muito relevante para a retomada da economia também e do nosso próprio negócio. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Acho que essa coordenação ela só consegue ser feita através de diálogo. A gente tem feito isso muito dentro da nossa empresa, temos trabalhado de forma bastante coordenada, entendendo os pontos de vista diferentes, tanto das nossas equipes quanto dos nossos parceiros, e chegando na melhor solução para todos, que com certeza exige sacrifício de todos os lados, né? A gente está numa situação, uma crise que acho que a maioria de nós, aí, pelo menos o pessoal da minha geração e os mais experientes, a gente já viveu várias crises, mas eu não sei se numa intensidade como essa. Vocês pretendem utilizar alguma dessas medidas numa eventualidade, como, por exemplo, a suspensão temporária do contrato de trabalho, se for o caso? E qual que está sendo a avaliação sobre as medidas que têm sendo tomadas e sobre a celeridade do governo? Você acha que o governo está lento na hora de implementar? Estamos trabalhando virtualmente e temos entre 2,5% a 3% do nosso pessoal só, dependendo do dia, trabalhando fisicamente com todas as condições de saúde e higiene. Novas medidas trabalhistas que vêm sendo divulgadas e ainda nenhuma um pouco mais como essas que você falou, de suspensão temporária de contrato de trabalho ou de redução de jornada com redução de remuneração. Isso a gente ouve, né, a divulgação, mas ainda não tem nada oficial.
Fábio, é exatamente isso que eu queria pontuar. Você já mencionou isso algumas vezes na nossa conversa e existe esse debate no nosso país sobre relaxar ou não a quarentena, muito puxado aí pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. O que eu estou entendendo do que você está me falando é que a gente precisa debelar o vírus e só depois abrir a economia, é isso? Você é a favor só de uma abertura segura? Ou você acha que essa quarentena tem que ser relaxada para poder realmente não estrangular as empresas? Eu sou a favor do diálogo, da coordenação das ações, né? Eu vejo que a gente tem, eu não sou especialista, não sou médico, acho que a gente tem corpos no próprio governo extremamente competentes, né? Tanto na área da saúde quanto na área da economia. Temos também organizações mundiais extremamente competentes, tanto na área da saúde quanto da economia. E eu entendo que as ações coordenadas em alguns países estão sendo as melhores ações. Tem alguma discussão que não foi feita, né, e precisa do diálogo para fazer de como seria esse isolamento ideal, né, o que tem que ficar paralisado, o que é serviço essencial que precisa ter continuidade, porque a gente vê, acho que está faltando diálogo e coordenação, porque cada estado age de um jeito, às vezes os municípios dentro do mesmo estado agem de outro, alguns estão isolando demais e estão trabalhando serviços essenciais, outros estão totalmente abertos e estão correndo um risco, né? Então, acho que falta uma coordenação, um diálogo dessas ações para que a gente possa ter esse período mais curto possível, né? Quanto mais demora essa coordenação de ações, né? Quanto mais demora esse diálogo, que o interesse é comum de todos os estados, de todos os municípios do nosso país, o interesse é comum de toda a população mundial, né? Se a gente não coordena as ações, a crise econômica vai ser muito pior. Eu tenho receio, né, de a gente, na vontade de melhorar a economia, fazer uma abertura num momento inadequado e dar o famoso voo de galinha, né? A gente parece que vai melhorar, e ali logo na frente tem que fechar de uma forma muito mais drástica, como está acontecendo na Itália, na Espanha ou na própria Inglaterra, né? Então, acho que o ideal, já que estamos com isolamento, é coordenar esse isolamento, identificar o que não deveria estar isolado e o que deveria, né? Coordenar isso entre os estados e municípios, para que esse período possa ser o mais breve possível. Quanto mais o tempo passa e não é feito esse diálogo, essa coordenação, maior o impacto na economia. Fábio, com o fechamento das redes de varejo, a gente tem muitas confecções de roupas, indústrias de diversos setores que muitas vezes são pequenas, né, interrompendo a produção e passando por problemas financeiros. Como é que vocês aí na Renner estão apoiando os seus fornecedores? A gente tem fornecedores, empresas pequenas, empresas médias e grandes e enormes empresas. E as ações são distintas, né, quando a gente fala, dependendo do cluster de fornecedores. Empresas menores, né, empresas que são mais dependentes da gente, são as empresas que a gente está olhando com mais cuidado, né? Então, a gente está trabalhando em conjunto com eles os volumes de produção, né, porque como não estamos vendendo nesse período nas nossas lojas físicas, a necessidade de estoque diminui, mas, ao mesmo tempo, muitos deles também não estão conseguindo produzir, né, porque estão ou com as suas fábricas fechadas ou com uma produção com uma equipe reduzida. Então, parte disso se ajusta. Então, a gente está ali entrando caso a caso, regulando os estoques. O que já estava comprado e que já está comprometido está sendo pago, nada está sendo postergado para esses fornecedores menores, né? Inclusive, a gente faz antecipação de recebíveis para alguns fornecedores, mantivemos essa antecipação e baixamos a taxa de juros, né? Além disso, a gente tem, para casos de extrema necessidade, uma previsão de poder ajudá-los, né, se necessário, até com os nossos próprios recursos, por isso que a gente também tomou um pouco mais de crédito pensando nisso. Mas uma ação que a gente está fazendo muito forte com relação a eles, o próprio BNDES disponibilizou linhas de crédito. A gente sabe que não é uma coisa tão fácil e simples para as pessoas acessarem, então a gente está com a nossa equipe técnica, que é uma equipe muito competente, com cartilhas e contato, prestando uma consultoria grátis, né, para esses nossos fornecedores, de como acessar essas linhas de crédito, de como
colocar o que mais eles podem fazer também do ponto de vista tributário. Então, estamos, os pequenos fornecedores, tentando, né, auxiliá-los de todas as formas, né? Lógico que existem esforços de todas as partes, existem sacrifícios de todas as partes, mas a gente está com uma atenção muito maior aos pequenos fornecedores. Para os médios, né, serve parte disso em alguns casos e serve parte do que a gente trata com os grandes, porque tem grandes fornecedores que são, muitos deles até muito maiores do que a gente, e nesse caso, aí acho que a cota de sacrifício deles tem que ser até maior que a nossa, né? Então, acho que a negociação é viva de todos os lados, é uma preocupação muito grande nossa, de manutenção tanto da vida quanto dos empregos, quanto das empresas, né? E acho que a gente está fazendo de tudo da nossa parte para fazer a nossa parte, né? Acho que tem muitas empresas também fazendo isso, tenho ficado muito feliz de ver muitas empresas se juntando, empresas de diferentes setores, né? Eu tenho falado com várias delas, empresas do mesmo setor, grandes concorrentes históricos se unindo, né? No nosso mesmo setor, acho que muitas empresas também se unindo, trocando boas práticas, né? Debatendo, uma ajudando a outra, que acho que é uma coisa boa dessa fase ruim, né? Mas, lógico, também temos visto alguns casos que é melhor não mencionar, mas eu acho que na grande maioria a gente tem visto bons casos. Fábio, entrando um pouquinho nisso que você falou das empresas estarem se organizando, vocês anunciaram uma doação de pouco mais de 4 milhões de reais para o combate à Covid-19. Você podia detalhar um pouquinho que ações são essas que estão sendo tomadas? E eu também queria saber se vocês pensam em aumentar esse valor. Na verdade, até uma coisa que está discutindo em alguns fóruns, né? Acho que tem setores que não estão sendo muito afetados pela essa crise, outros estão sendo até beneficiados pela essa crise, né? E eu acho que essas empresas têm uma condição de fazer grandes doações e muitas estão fazendo, e a gente fica muito feliz e orgulhoso disso, né? De boas empresas que a gente tem no nosso país. Eu acho que as empresas estão fazendo um belo trabalho, e tem setores que estão sendo mais afetados como o nosso, né? A gente está com a maior parte da nossa receita sem acontecer, né? Então, e sem a previsão de quanto isso retorna. Então, por um lado, é uma situação, a gente fica com menos recursos para poder ajudar, mas mesmo assim, o que a gente trabalhou no nosso time é como a gente pode ajudar, né? Que recursos a gente pode destinar para isso, e como que a gente pode fazer mais, né, mesmo com menos recursos. Então, a gente destinou todos os recursos que normalmente a gente usaria ao longo de um período muito maior para outros auxílios, destinamos para esse, porque a gente entendeu mais urgente, né, para a questão de saúde e também auxílio a comunidades carentes que a gente tem próximo à nossa empresa ali. Na questão de saúde, a gente fez um mapeamento de alguns hospitais, algumas unidades de saúde que são conveniadas da rede do SUS e são referência no tratamento aí da Covid, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, e se eu não me engano estamos agora falando com alguns no Rio de Janeiro. Nesses 3 estados, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, a gente já fez algumas ações, parte em doação de dinheiro diretamente ao hospital, né? A gente entrou em contato com cada um desses hospitais que a gente está atendendo e entendeu qual é a melhor forma que eles gostariam de ser ajudados. Fábio, o governo tem pedido às empresas que testem os seus funcionários. Vocês estão conseguindo fazer isso? Estão pensando em adquirir testes rápidos? É uma coisa que realmente funciona? É um papel que a empresa pode assumir? E o outro ponto que eu queria saber é sobre o protocolo de retomada. Se vocês estão se preparando e como é que seria essa retomada dentro de uma grande loja de varejo? Porque como é que você vai conseguir que as pessoas tenham um espaço entre elas? Enfim, como é que vocês estão se organizando? Bom, com relação à questão dos testes, né, acho que a gente está acompanhando todas as medidas do governo. Acho que está sendo feito um esforço muito grande para poder ter mais testes no Brasil, né? Eu vi algumas matérias e conversei com algumas empresas que estão importando em larga escala testes, né, até para ajudar o governo. Acho que tem vários varejistas, a gente vem se reunindo e discutindo
como, né, quando ocorrer a retomada gradual dos negócios, como operar as lojas, né, de uma forma segura para toda a população. Então, o plano já foi traçado, tanto nosso como de outras varejistas também. As ações já estão em andamento, né? Mesmo com as lojas não abertas, a gente tem que estar preparado para quando elas puderem abrir em segurança, que seja da forma mais segura para as nossas equipes e os nossos clientes. Então, esse plano já está pronto e a gente, lógico, fica só observando, né, o andamento das coisas, porque não se tem ainda uma estimativa certa de qual seria a data ideal de abertura, e eu acho que isso fica muito mais a cargo das organizações de saúde aí, né? E a gente entende que nesse momento é importante mantermos as nossas operações isoladas, assim como é a recomendação da organização, tanto mundial quanto nacional. Ô, Fábio, mas detalhe um pouquinho melhor para mim, porque as indústrias com quem eu tenho conversado, ou as que não pararam, as que estão montando esse protocolo de retomada, eles estão instalando equipamentos para medir a temperatura de todo mundo que entra dentro da fábrica, estão espaçando mais as estações de trabalho. Mas como é que isso funciona dentro de uma loja? O que vocês estão pensando em fazer assim na prática? Na verdade, são momentos também distintos, né, Raquel? Eu acho que nesse momento, quando a maioria da população deveria estar isolada, quem está trabalhando presencialmente tem medidas muito importantes, né, a serem tomadas, até para a gente achatar essa curva, né, para a gente ter essa curva achatada e o sistema de saúde não ter uma sobrecarga e a gente não piorar o problema. Quando dá a retomada mais para frente, acho que é o momento seguinte, a gente tem cenários possíveis de como fazer isso, né, dependendo de qual é a situação, né, da evolução da doença e as recomendações da Organização de Saúde. Acho que hoje não seria nem viável abrir as lojas, né, e imagino que a gente vai ter que esperar algum tempo ainda, e esse tempo passando, provavelmente a gente também tenha medidas diferentes do que a gente tem hoje, né? Então, a gente trabalha com, no mínimo, 3 cenários, né? Tanto para a economia, quanto para ações de retomada, quanto para ações de custos e investimentos, né? Então, dependendo do cenário como ele se desenrola, as ações são implementadas. Mas a gente consegue, sim, manter distância entre as pessoas, consegue, sim, manter distância entre os colaboradores e a equipe, as nossas lojas sempre higienizadas, né, a disponibilidade de álcool gel para todo mundo. Então, tem várias ações que são muito possíveis de serem tomadas. A gente já vê na Europa muitas empresas tomando. Os próprios supermercados e farmácias, né, muitos deles estão operando, né, estão abertos, né, são operações essenciais, têm que estar abertos, senão não tem como as pessoas ficarem, na maior parte, em isolamento. E estão tomando essas medidas de prevenção, né? Eu acho que são benchmarks, muitos deles, para a nossa operação, que pode se refletir da mesma forma. Perfeito. Fábio, agradeço muito a sua presença aqui no CNN Líderes. Espero que a gente volte a conversar mais vezes, da próxima vez sobre temas mais agradáveis, com menos risco aí para a nossa população. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Também espero que, quem sabe, muito em breve a gente fala de temas muito mais agradáveis, de retomada econômica, de crescimento e, de preferência, também ao vivo, aí, presencialmente também, que a gente possa poder se encontrar e a todos e ter um encontro melhor, numa situação melhor, que eu tenho certeza que em breve vai acontecer. Vamos, se a gente trabalhar todos juntos para isso. Com certeza, Fábio. Muito obrigada. E este é o CNN Líderes. A cada semana, eu, Raquel Landim, converso com CEOs e lideranças sobre como administram empresas que são referências de mercado. Até a próxima!